Pessoal, oi gente, oi mundo, oi para todo mundo, porque o meu desejo é que esse vídeo, que esse testemunho possa alcançar o mundo inteiro, assim como nos diz na palavra, né, ide evangelizai. Eu espero que esse vídeo alcance a muitas pessoas e vamos lá. Eu quero falar para vocês hoje de um testemunho. Eu quero falar para vocês sobre um testemunho e, na verdade, nem chega a ser... e não é um testemunho, né? Porque é um milagre. Eu falo que é o milagre das bodas de Caná e é na dimensão da área profissional, né, dos estudos. Para quem me conhece, os meus amigos que são mais próximos de mim sabem que eu detesto estudar. E eu quero justamente dar testemunho a você que, assim como eu, em algum momento abriu mão dos seus sonhos. Acho que nem digo abrir mão, mas acho que desistiu, né, de sonhar, desistiu de ter uma faculdade. Eu nunca gostei de estudar, sempre tive muitas dificuldades, né? Isso era o que eu achava. E desde a minha conversão, desde o tempo que eu tô na comunidade, eu fui sentindo, entre aspas, né, uma necessidade dos meus estudos, né? Através de alguns irmãos, através de alguns amigos que me incentivavam muito a estudar o tempo inteiro, e eu sempre dizia que não. E, no entanto, há muitos anos atrás, eu joguei tudo que eu tinha fora, né, de livro, de apostila, porque eu, de fato, eu não acreditava em mim nessa área, né, do estudo. E Deus realizou, assim, grandes maravilhas através desse tempo que eu fui vivendo de oração e de escuta do que Deus desejava, né, de mim. Eu que, com o tempo, eu fui sentindo uma necessidade de estudar, sentindo um desejo mesmo de querer dizer para as pessoas, eu tenho uma faculdade, né? Porque hoje as pessoas sempre falam, e aí, tem faculdade? E aí, tá formada? E aí, se formou? E você... Nada, né? Que era o meu caso. Era constrangedor, eu me sentia muitas vezes burra, eu me senti muitas vezes incapaz, eu me sentia realmente assim, sem profissão, né? Eu trabalho na área da dança, eu sou professora, mas por não ter formação na faculdade, as pessoas olham diferente, né, para isso. Isso me inquietava muito, né? Eu sou postulante na comunidade Shalom, né? Sou postulante da comunidade Aliança. Então, chegou um tempo da minha vida que eu comecei a ter muitas crises, achando que eu era comunidade de vida, por viver como comunidade de vida dentro da comunidade de Aliança, né? E graças a Deus, ao meu formador Ricardo, na época, que botava muito meu pé no chão e dizia, ei, calma, porque você não está tendo uma crise vocacional, mas você tá vivendo hoje o que muitos irmãos vivem, que é o desemprego. Só que a gente sabe que hoje você conseguir um emprego com o ensino superior é difícil, imagina sem o ensino superior. Então isso dificultava muito também, né? Essa minha realidade do estudo. E, enfim, aí com o tempo, eu rezando sempre, né? Também com os meus formadores, sempre me impulsionando, né? Me direcionando a rezar com os meus estudos, com o que Deus queria. E com outras pessoas que nem eram da comunidade, mas que foram se tornando, com o tempo, foram se tornando sinais, né? Assim, da boca de Deus para mim acordar, para me despertar, né? Para a minha faculdade, para os meus estudos. E muitas vezes, né, como eu falava, de ter me questionado se eu era comunidade de vida, e Deus sempre me lembrava daquilo que Ele tinha me falado no meu retiro vocacional, do meu chamado como comunidade de aliança, e da missão que Ele desejava, né, que Ele desejava e que Ele tem para mim. E um belo dia, conversando, na verdade, vários belos dias, conversando com uma amiga, né, com a Marinara, sobre estudo, sobre
todo mundo indo pra frente e você ali paralisada, porque era assim que eu me sentia. Eu sentia todos os meus amigos se realizando, todos os meus amigos tendo as suas conquistas e eu, assim, parada, né, no tempo. O tempo foi passando e eu fui perdendo, né, assim, tudo. Porque eu me formei em 2003 no meu ensino médio, tem muito tempo, que a minha idade não veio ao caso, e, tipo assim, retornar para mim os estudos era muito difícil, porque era muitos anos fora da sala de aula, era muito tempo sem pegar, né, nos livros. É diferente a gente ler um livro, seja espiritual, ou um livro de autoajuda, ou qualquer que seja um livro, né, de história, de o que seja. É totalmente diferente do que você pegar um livro de física e você pegar um livro de química, de biologia ou de literatura ou o que seja. E principalmente quando a área das exatas, que era onde eu tinha muita dificuldade. Então, eu sempre fui colocando todos esses empecilhos na minha frente, né? E eu lembro que na época, quando eu tentei faculdade, quando eu fiz Enem, muitos anos atrás, eu sempre indecisa na qual faculdade que eu queria fazer. E aí sempre quando eu me decidia por uma faculdade, eu falava, eu não vou fazer essa faculdade aqui não, porque, tem isso aqui, é chato, eu não gosto. E aí quando eu tentava ver um outro curso, aí eu ficava assim, eu também não vou fazer esse, porque olha, tem isso aqui, eu não quero. E foi o que aconteceu, né? E acontecia sempre. Eu ia colocando algo que eu não gostava e eu não queria fazer o que eu gostava, o que eu não gostava. Na verdade, eu queria fazer tudo o que eu gostava, né? E aí, nessa vida de intimidade, na minha oração com Deus, Deus foi me sinalizando muitas coisas e Ele sempre dizia pra mim, né? Você tem que aprender a viver, conviver e fazer aquilo que você também não gosta. E quando a gente ouve a verdade, ela incomoda, ela dói, você às vezes não quer ouvir. E era o que acontecia comigo, né? Eu queria fazer psicologia e eu ficava assim, mas tem que estudar matemática, mas tem que estudar não sei o quê, não quero. E assim foram com outros cursos, e esse eu tô dando como exemplo. E aí, uma vez rezando, né, e também por umas questões de saúde, eu tive que mudar minha alimentação e aprender a comer muita coisa que eu não gosto, como abóbora. Detesto abóbora, mas é preciso, né? Assim como outros alimentos, verduras, legumes que eu não gosto, eu preciso comer. E em tudo Deus falando comigo através de tudo, e em tudo foi se tornando a minha oração. Desde as minhas refeições, as minhas coisas ordinárias do dia a dia, Deus ia falando. A minha vivência na vida comunitária, em tudo Deus se utilizava para falar. E uma das minhas orações, além de Ele ter falado essa questão da alimentação e da vivência comunitária e tudo mais, Deus falava, você vai ter que fazer aquilo que você não gosta nos seus estudos. Porque na época, né, também pela minha imaturidade, eu era muito nova, eu só queria fazer dança. Na minha cabeça era, por que eu tenho que fazer matemática numa coisa se eu não vou usar? Né? E isso me incomodava, isso me irritava e eu não queria. E isso tudo foi, não digo que atrasando, né? Porque hoje Deus é muito claro quando diz que de fato não era o tempo, né? Anos atrás não era o tempo de eu estar na faculdade, enfim. E aí, numa dessas conversas com a minha amiga, ela virou para mim e disse assim, quantos mais 10 anos da sua vida você vai perder? E ela conversou comigo, muitas coisas, né? E aí, ela com muito assim, sendo instrumento de Deus na minha vida, né, sendo segunda causa, ela fez toda a minha rotina do que eu deveria estudar, de como deveria ser o meu dia. E aí decidimos que eu ia começar a estudar, porque eu ia fazer a prova para uma faculdade, para tentar bolsa, e que eu ia também fazer a prova para o Enem. Enfim, aí nisso tudo eu comecei a estudar pelo Descomplica, né, que é muito bom. Se eu fosse você, eu ia, depois que você assistisse meu vídeo, ia lá correndo e já se inscrevia e começava a estudar, porque o tempo é agora e não amanhã, a gente só tem hoje, né? E
enfim, depois de ela ter feito minha rotina, de ter conversado comigo muitas coisas, e aí aquilo foi me dando um estalo e eu fiquei, meu Deus, quanto tempo mais eu vou perder, né? E ela falou, você vai fazer uma montagem, você vai pegar um papel e vai colocar tudo aquilo que você quer, que você deseja alcançar, né? E aí eu fui, fiz tudo aquilo que me inspirava, tudo aquilo que eu desejo ter daqui a alguns anos. E aí eu coloquei isso na parede do meu quarto, de frente para minha cama, porque todo dia que eu levantasse eu ia olhar para aquilo e ia falar, eu não posso mais ficar na cama. Eu preciso acordar porque eu tenho um ideal, eu tenho um objetivo, eu tenho algo a alcançar. E aí a minha frase era, quantos mais 10 anos da sua vida você vai perder? Enfim, comecei a estudar, né? E com o tempo, assim, curto tempo, eu fui tendo um gosto por estudar, né? Eu ia lembrando de predicado, de orações complementares, nominais, e aquilo foi fazendo eu lembrar do meu tempo de escola, que foi muito bom, e fazendo eu desejar aquilo, e era de fato assim, como se Deus colocasse em mim um querer de estudar, um desejo por aquilo, né? Que de fato não vinha de mim, mas era a graça. E aí, e assim foram durante 2 semanas, né? Porque eu fiz uma prova, né, em maio, foi maio, E aí, no caso, quando eu me inscrevi, já tinha pouco tempo. Então, assim, eu estava estudando para essa prova, mas com um objetivo no Enem e na prova dessa mesma faculdade que aconteceria no final do ano, em dezembro, né, para começar em janeiro. E aí eu fui estudando, e aí Deus foi fazendo, e aí quando chegou na parte de matemática, eu lembro que ela falava pra mim, Kel, o seu raciocínio é muito rápido, você é muito boa, não sei o quê. E aquilo foi me alimentando de uma forma, porque eu sempre achei que eu era péssima em matemática, e na verdade, de alguma forma, eu tinha muita dificuldade, né? E sem ela saber, ela foi sendo um canal, assim, de cura na minha vida, porque eu fui vendo que eu era capaz